a minha pergunta, vou ter duas. A primeira é como que está esse mercado hoje, no Brasil principalmente, se você puder comentar, e se o Estado brasileiro já está aplicando, né, essas ferramentas geográficas para análise de segurança pública. Tá. Nesse momento, você, Alex, e todos os ouvintes, tem que notar que assim, há uma diferença entre o Estado, enquanto uma grande organização, né, Uhum, formada pelo governo federal, e a priori, em segundo momento, vem o governo estadual e o governo municipal. Tá? São três esferas de atuação. Tá? Lá na federal você tem a Senasp e no estado você tem a SSP uhum, e no município você tem a Guarda Municipal. São três esferas diferentes. Tá? A gente vai analisar esse mercado como sendo grande comprador. Tá? Assim, então, o Estado brasileiro, que é a união principal do governo federal e do estadual, ele tem um volume financeiro para aplicar no campo da segurança pública. Ele tem verba destinada específica para usar em tecnologia, em geotecnologias, para poder enfrentar as dificuldades no campo da segurança pública. Tá? Então, esse Estado possui essa grande aplicação financeira. Já os municípios têm essa destinação porque não é função do município atuar no campo da segurança pública. uhum. Tá? Não é função do município, mas a prefeitura tem a sua parte colaborativa dentro desse processo. Eu vou explicar mais na frente. Tá? Ah, Contudo, há uma distinção entre a aquisição de um produto por parte do Estado e o uso efetivo do policial na rua. Então, há um gap aí, tá? Entre a aquisição da ferramenta e o uso efetivo da ferramenta. Uhum. Tá? Há uma distância entre esses dois polos aí, tá? Que a gente pode dizer entre a aquisição da ferramenta ou das ferramentas de geociências, né? E, ao mesmo tempo, o uso dessas ferramentas lá na rua, quando o policial está na rua. Então, o Estado ele compra uma parte desse setor gerencial e faz as aplicações que algumas ficam restritas a determinados setores do Estado. Tá? No que diz respeito à Secretaria da Segurança Pública, que é Secretaria da Segurança Pública, você tem que entender como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Uhum. tá? E agências de Instituto Médico Legal, tá? Isso é segurança pública. Guarda Municipal é prefeitura, tá? Então, essas aplicações que são criadas, né, elas ficam restritas a esses determinados segmentos, né? Ou às vezes até os altos escalões da secretaria não chega na ponta de fato, né? Então isso dificulta bastante na hora de você fazer uma análise satisfatória, tá? E consequentemente você não consegue reduzir a criminalidade, porque o policial na ponta não consegue utilizar, não tem conhecimento básico para poder utilizar uma ferramenta como essa, tá? Então, essa é uma verdade brasileira, tá? E outra questão é se o Estado ele já entende que os dados espaciais são importantes para a segurança pública. Isso é o que tem de mais importante. É o É. Estado conseguir entender que o maior problema dele não é o criminoso. O maior problema dele é o dado que ele recebe para poder fazer análise do crime. Esse é o problema, tá? E aí você tem uma movimentação na qual o Estado brasileiro, através de alguns gestores, eles compram ferramentas, eles sabem da informação e, sobretudo, da necessidade dessas informações, mas o que não se tem é o planejamento de compra, a estruturação e, ao mesmo tempo, o uso da informação na ponta. Tá? Então, para que efetivamente se tenha atuação do Estado nos setores que mais precisam de segurança pública. Tá? Então, você Eu, vê que há uma desorganização institucional na utilização não só do dado, como da informação e das ferramentas. eu acho que tem a questão também, pelo fato de ser hierarquizado, né? De cima para baixo, né? É muito de cima para baixo, é alta gestão até o campo, efetivamente, né?
e a burocracia que existe para você, de fato, implementar uma inteligência geográfica, ferramentas de inteligência geográfica. Mas Então, não só para terminar, Alex, empresas, por exemplo, privadas, né, você ganha muito, claro que é o gestor que vai adquirir, né, mas o cara do campo, se ele entende aquilo, ele consegue convencer o cara, né. Já não acontece na segurança pública, né, porque não tem como o soldado, o cabo, fazer essa comunicação com os seus superiores. Então, eu acho que o trabalho que existe para fazer essa implementação é muito grande, né? Porque você, de Sim, fato, tem que ir lá bater na cabeça dos coronéis, dos altos gestores, e eles também entenderem, né? Igual você falou, né? O Estado entende, né? O Estado sabe que é preciso isso, né? exato. Logo no início da fala, o Negrão comentou, né, que na verdade você citou órgãos de inteligência, né? CIA e FBI são órgãos de inteligência. Então esses dados provavelmente vão ser usados pela gestão. Agora, para espraiar para o pessoal que está na rua fazendo o policiamento ostensivo é mais complexo essa questão. Imagine, desculpa se eu te interrompi, Alex. Não? Imagine o seguinte, velho. É, policiais que já estão na ativa há bastante tempo, que estão acostumados a repetir aquele modus operandi de trabalho, Uhum. e quando você vem com uma ferramenta nova, que ele não entende que faz parte de um ecossistema de mudança de trabalho, e você diz assim, ó, cara, ao invés de você usar isso, você vai usar um smartphone e você vai para coletar uma informação agora sim. Eu não quero, porque são pessoas que já têm aquele, aquele ranço, né? Aquela coisa de trabalhar daquela forma, e é difícil você convencê-lo que trabalhar de outra forma, o mundo muda todo dia, toda hora. Então, as ferramentas mudam, Ainda mais né? tecnologia, né? O crime também muda. Se a tecnologia muda, o crime Verdade. também muda.